Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dualidade de Ideias. Meu nome é Isaac, o Edgar, que apresenta o podcast comigo, ele não pôde estar presente por questões pessoais, mas hoje eu tenho um convidado aqui super especial, ele que é empreendedor, amigo de longa data, conheço há mais de 20 anos. Cleelson, seja muito bem-vindo. Muito prazer, obrigado pelo convite, Isaac. Infelizmente, nosso amigo Edgar não pôde estar presente, mas fico muito feliz pelo convite. E vamos deslanchar nas ideias aqui, vamos onde para. Vamos lá. Cleelson, assim, bom, a gente vai falar de um tema bem interessante que é empreendedorismo, né? Eu acho Legal. que você é uma pessoa certa para falar sobre isso. E eu já queria começar a nossa conversa com uma pergunta. O que o Cleelson, hoje empreendedor, diria para o Cleelson do passado? Aquele Cleelson que não tinha nem ideia do que seria empreender. Mete a cara. Assim, eu comecei a empreender, já era adolescente. Meu pai tinha comércio no centro, ele tinha um restaurante, e a gente começou a vender, né? Na época ali, DVDzinho de rua, enfim, algumas coisinhas. E a gente começou a fazer esse movimento de empreender. E eu gostei disso. Eu falei assim, olha, legal. Um dinheiro que eu não esperava. E aí eu fui trabalhando dentro disso desde a minha adolescência. Mas assim, o que eu diria pro Cléo antigamente é, cara, mete a cara. Porque em muitos momentos da minha vida, eu parei de empreender por medo. Por tipo, não sei, cara, tá muito difícil. E aí eu dei uma segurada. Legal. O Cleelson, mas assim, na sua vida, assim, teve aquele momento que, quando você começou a de fato empreender mesmo, teve aquele momento que, como aquela virada de chave, assim, como que foi, assim, se você puder contar um pouquinho desse processo pra gente? Isaac, não foi essa virada de chave. É o que eu falo assim, quem me acompanha nas redes sociais, eu falo que eu sou anti-coach. Essa virada de chave que a galera, não, porque virou uma. Eu não acredito, entendeu? Eu sou um cara assim, que eu empreendo há bastante tempo e eu falo assim, não acredito. Eu acho que é um processo de construção. Vou contar para vocês um pouquinho de como é que foi meu processo. Como eu falei, na adolescência eu empreendia. Quando eu fiz 20 anos, minha mãe me obrigou, que é a palavra é essa, ela me obrigou a fazer o concurso público. Foi lá, pagou e falou, ó, você vai fazer. E eu fiz o curso público e virei funcionário público. E passei 13 anos como funcionário público. Só que quando eu completei, sei lá, 4 anos, eu, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Isso aqui não é pra mim. Horário certinho, entra, sai. E se ser, eu não, falei, cara, eu não consigo, sabe? E a empresa pública tem uma limitação. Então você fica. E aí, a inquietação foi aí. Comecei o meu primeiro empreendimento. Não o meu primeiro empreendimento, mas o que hoje estrutura os outros negócios, que é a empresa de instalações que a gente tem. Quando eu comecei ela, era mais para tipo, complemento de renda. E aí chegou uma hora que ela começou a, financeiramente falando, começou a empatar com o dinheiro que eu ganhava como funcionário público. E aí eu falo assim, você tem que aproveitar a oportunidade de falar com pessoas de níveis diferentes. A gente é de um nível e às vezes tem uma pessoa que, cara, tá lá no topo da montanha. E eu tive o prazer de conversar com uma pessoa dessa. Falei, cara, eu tô aqui e tal. Ele falou assim, ó, não é a hora de você sair ainda. E eu já tava com uns 8 anos de empresa pública, 8 ou 9 talvez. Já tava ali no 0 a 0, tipo, o que eu ganhava na empresa também ganhava na empresa, na instalação elétrica. E aí eu falei, cara, acho que tá na hora. Ele falou, não tá na hora. Eu não entendi, falei, não, só tô ganhando uma coisa. E aí ele falou assim, basicamente assim, ó. Ele falou que a gente tem 2 barcos, né? E aí ele falou assim, ó, o segundo barco, que é o do empreendedor, chegou igual. Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar uma perninha em um barco, uma perninha no outro. E deixa aí. Vai ter um momento que o do empreendedor vai passar. E aí, quando você não conseguir mais deixar o pé, você pula. Por quê? E eu entendi isso depois, quando eu pulei. Eu pulei na pandemia. Tipo, 2020, pau quebrando, tudo fechando. E eu falei, cansei. Não dá mais. Minhas pernas estavam muito esticadas nessa analogia aqui. E eu já não estava aguentando mais ficar nos dois. E aí eu pedi para sair. E aí, quando eu saí, imagina, pandemia, as coisas fechando. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? De demissão de um emprego público, seguro, estável e vou meter a cara em tudo. Hoje, falo com você, 5 anos depois que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Mas foi difícil. Foi difícil porque, tipo assim, por que é difícil empreender? Porque se você depende exclusivamente do seu primeiro empreendimento, é muito complicado. Eu, quando comecei minha empresa, não dependia dela. Então, se ela desse R$ 10 no mês, que pena do R$ 10. Se ela desse R$ 100.000 no mês, que bom, deu R$ 100.000. Mas eu não dependia dela para comer. O que eu vejo com muitos empreendedores é, mano, o cara não tem nada, é só aquilo. E aí, às vezes, demora. Porque empreender demanda outras coisas, né? Então, às vezes, demora para engatilhar. Demora um mês, demora 2, demora 3, mas quem fica 3 meses sem pagar conta, 3 meses sem comer, 3 meses sem pagar a luz, não consegue. Então, eu vejo muitas empresas, muitos empresários falirem e voltarem a trabalhar no CLT. Também não sou esse cara, ai, que absurdo, não tenho problema nenhum com isso. Eu voltaria se fosse necessário, mas muitas vezes o cara desiste do sonho dele, por quê? Porque ele investiu tudo o que ele tinha, com todas as forças, mas ele não calculou os riscos. Então, acho que esse é o maior problema hoje.
Ô, Cláudio, mas assim, eu imagino que foi assim, querendo ou não, é uma mudança, é um desafio, né? Poxa, você troca uma segurança, uma coisa garantida, que é um salário ali que tá todo mês na sua conta, por um desafio. Eu quero saber de você, os familiares, como é que foi a reação das pessoas mais próximas? A pessoa apoiou, não, desiste dessa ideia, como é que foi? Eu não contei pra ninguém, cara. Não. A única pessoa que sabia exatamente o que eu estava fazendo era minha esposa. Acho que é óbvio, né? Porque minha mãe, por exemplo, me obrigou a fazer o concurso. Imagina, se eu contasse pra ela, ela me matava. Então, não contei pra ninguém. Só depois ali, já tinha uns, sei lá, uns 3 meses fora. E eu lembro até hoje que eu saía da empresa de elétrica e corria pra empresa pública onde eu trabalhava. Então, eu falava desse zigue-zague, né? E aí, tipo, meu pai tava fazendo alguns serviços comigo. E aí, passou a semana inteira sem eu correr pro outro lado, né? Aí ele me chamou de canto e falou assim: Você saiu fora lá, né? Aí eu falei: Isso aí, pai. Tá bom, é isso mesmo. Segue em frente. Na verdade empreender, se você for contar com o apoio de alguém, eu acho que, cara, é difícil. Principalmente porque eu já tinha uma estabilidade, minha vida era, digamos assim, tranquila. Né? Galera que trabalhava comigo, quando eu falei assim, eu tô metendo o pé, nego riu. O nego falou assim, pô, que conversa fiada besta. Eu lembro que tinha um menino que trabalhava com a gente, um senhor, na verdade, ele tá saindo de férias. Eu falei, irmão, ó, abraça aí, boa sorte pra você, quando você voltar, não voltar mais. Ele riu e falou, irmão, daqui 20 anos eu te encontro aqui ainda. Porque ele não botou fé. Eu fui lá, assinei e saí. Né? Empresa pública, então não tem aviso prévio, só assinei e saí. Então é complicado. Assim, apoio de familiar, não é que assim, eu não tenho esse, ai, nossa, a família me odeia. Não, não, não é isso. É porque, tipo assim, eles veem, e os mais antigos veem no emprego público uma garantia. Só que não existe essa garantia. Essa garantia é uma garantia, no meu ponto de vista, tá? Ela é ilusória. Porque, irmão, as coisas mudam, entendeu? As coisas mudam. E aí, tipo assim, às vezes você vai encontrar, muito comum, gente, e não é só na empresa pública, em qualquer trabalho assim, gente que passou muito tempo fazendo a mesma coisa e não fez o que ela achou que ela deveria fazer, frustrada. Aí ela já deixa de ser um bom funcionário, deixa de ser um bom trabalhador, porque ela tá frustrada. Então, pra mim, é tipo assim, cara, ninguém apoiou, velho. Eu sabia o que eu queria, e a pessoa que dependia de mim, né, digamos assim, que é a minha esposa, falou, velho, vambora. Então acabou. O restante podia chorar, podia rir, não fazia muita diferença, entendeu? Cláudio, mas assim, o sentimento, assim, a partir do momento que você se desligou do cargo público, você sentiu medo em algum momento? Por todos. Ó, vou contar rapidamente aqui, só para você entender. Um ano antes, exatamente um ano antes, eu falei com minha esposa, falei, ó, vamos parar de usar o dinheiro do emprego para ver como é que a gente demanda. Aí a gente passou ali quase um ano praticamente sem mexer no salário que eu recebia. Então eu pensei, ok, um ano sem mexer no salário, eu acho que damos conta, tínhamos ali um dinheiro guardado. Falei, não, é isso mesmo, vamos embora, vamos meter a cara. E em 2 meses, tudo que a gente tinha de reserva foi embora. E aí eu falei assim, mano, o que eu fiz da minha vida? Não é possível. Eu fiz muita merda. E aí, eu sou pai de família, então tenho uma esposa, tenho um filho. E aí, você, como homem, você pensa assim, cara, será que eu não vou dar conta de fazer o básico, que é sustentar minha família? Dá medo, dá medo. Só que tem um ponto. Quando você não tem onde se escorar, irmão, você fica meio maluco. E o maluco que eu falo não é no mau sentido, é no bom sentido. Tipo, por que você não tá fechando comigo? Mas o que aconteceu? Por que você não me ligou mais? E aquele serviço, por que não fez? E eu passei a ser um vendedor mais agressivo. Tipo, e aí, por que não. Tô vendo. Vendo o quê? O que tá faltando pra gente fechar? Porque você vê que, mano, se eu não fechar, não vai ter dinheiro pra pagar o arroz e o feijão. Então você fala, mano, e aí? Não, o que falta? O que tá faltando? Quer que eu vá aí de novo pra gente conversar? O que tá faltando? Você não entendeu alguma coisa? Às vezes você cria alguns inimigos no caminho. Alguns clientes ficam meio tipo, pô, que isso, que agressivo. Mas a maioria, principalmente, o cara espera isso de você. Mano, o cara é muito passivo, o cara fica esperando. Se der, Deus, se não der. Quando você não tem outra alternativa, você deixa de ser passivo e se torna ativo. Mano, vamos fazer, vamos fechar, o que falta? Bora, bora. O que você precisa de mim? Vamos pra cima. Posso comprar o material já? Pode começar amanhã? É isso que eu queria perguntar, assim, a formação, por exemplo, de uma carteira de clientes, isso aí você já meio que montou uma carteira de clientes antes de oficialmente se desligar do serviço público, né? Sim, sim e não. Porque assim, no setor que eu trabalho, a gente fala que as parcerias elas duram um período. Então, assim, quando eu saí da empresa pública, eu tinha alguns parceiros. Hoje, eu acho que os parceiros que eu trabalho hoje, só tem um, acho que um certeza, talvez. Talvez tenha mais algum, mas um certeza. E os outros todos deixaram de ser
por deixar, porque, tipo, o ciclo mudou, é normal, isso acontece muito dentro da construção civil, o ciclo muda, então você trabalha 5, 6 anos com um parceiro, com engenharia, com arquitetura, e aí aquela pessoa vai direcionar a empresa para outro lugar, você direciona para outro lugar. Eu, por exemplo, trabalhava muito com obras de grande porte, e aí comecei a trabalhar com obras de menor porte, percebi que para mim a empresa era mais interessante fazer obras de menor porte, e aí, por exemplo, os parceiros que eram de obra de grande porte continuam lá, mas hoje não são mais parceiros porque minha empresa não tenta mais migrar para esse lugar. Talvez se eu voltar, talvez algum outro possa voltar a ser parceiro, mas não é hoje o foco da empresa. Então eu fui redirecionando, vendo onde eu gastava. Até isso você aprende quando você não tem que correr para outro lugar, você fala, mano, eu preciso focar 100% aqui. O que você faz? Você começa a falar, mano, onde que eu posso poupar energia? Onde que eu gasto minha energia? Como eu faço para ganhar mais e trabalhar menos? Parece loucura essas coisas, mas isso é real. Você fala, mano, isso aqui, pô, eu vou ganhar X, mas eu vou trabalhar 12 horas. Esse aqui eu vou ganhar X e eu vou ganhar 8 horas. Então eu vou pro X com 8 horas, entendeu? Então você começa a analisar esse tipo de coisa para conseguir organizar melhor a sua agenda, captar mais clientes, porque, pô, se eu consigo fazer esse serviço, mesmo valor, um leva 8 horas, outro leva 4 horas, eu consigo fazer 2 de 4, que dá o dobro do de 8. Então, isso é empreender, é entender onde está melhor a sua demanda, onde você consegue captar melhor o dinheiro. Então você começa a organizar melhor a sua agenda com base nisso. Ô, Klaus, e em relação da equipe, né, para trabalhar junto contigo, como que é, assim, para encontrar um profissional, o mercado hoje, que isso faz parte, né, do empreender, né? Cara, assim, ó, alguns dos meninos que trabalham comigo eu formei, então começaram a trabalhar comigo novinhos e foram crescendo, aprendendo a profissão e tal, fizeram curso e tal, e hoje eles lideram equipes, e outros caras, irmão, Cléo, quero oportunidade, vem aqui, vamos ver. Deu certo uns, não deu certo outros. Teve cara que trabalhava em empresa e falou, mano, cara, fala, quer vir pra cá, vem, sabe? Já tirei de empresa, então acontece. Mas assim, a demanda de mão de obra é assim, ó, que eu aprendi nesse tempo. Cara, o cara fica com você enquanto for bom pra ele. Não é bom mais, ele vai embora. E tudo bem, não tem nada, porque eu também faço isso, tá? Tipo, eu trabalho com engenharia, comecei a ver que, cara, só tá me dando prejuízo. Tchau, obrigado, entendeu? Então, assim, o cara tá com você enquanto a palavra é, enquanto ele tá ganhando dinheiro. Não tô ganhando dinheiro, ficando. Não tô ganhando dinheiro, tô indo embora. Então eu tenho sempre o meu cuidado hoje com a equipe galera trabalhando. Os meninos trabalham comigo hoje, a maioria é sob demanda. Então eu sempre passo, vejo, você tá fazendo, cara, faz desse jeito aqui que você ganha um dia de serviço. Esse um dia pro cara, por exemplo, faz toda a diferença. E abre espaço para um novo serviço, como eu tinha falado lá atrás. Porque eu tenho essa expertise hoje. Então eu consigo, tipo, faz isso aqui melhor, isso aqui otimiza, isso aqui ganha mais dinheiro, isso aqui é mais rápido. Então eu consigo, por quê? Porque eu me preocupo com que eles ganhem também dinheiro pra, tipo assim, pô, não ir embora. Porque quando um cara vai embora, um cara bom, um cara ruim, deixa aí. Deixa aí, sabe? A gente. O cara ruim tá indo. Ai, meu Deus, que triste. Deixa aí. Agora, o cara bom, quando vai, é doído. Porque é difícil você achar um cara bom de novo pra colocar no lugar no que saiu, entendeu? É difícil. Porque o cara bom, geralmente, ele tá ocupado. Ele tá trabalhando, tá prestando serviço, entendeu? Ô, Klaus, agora um momento dualidade de ideias, porque assim, recentemente, há pouco tempo atrás, veio um empreendedor aqui no podcast e ele deu um desabafo, assim, um sentimento pessoal dele, que ele tinha uma empresa, enfim, não foi muito bem sucedida, e ele atribuiu boa parte do peso que ele carregava, assim, tá difícil falar, mas do negócio dele que não deu certo por conta dos funcionários, de não encontrar profissionais qualificados, e sabe aquela coisa toda? O que você pensa sobre isso? Cara, eu assim, ó, eu acho que estava conversando com você antes da gente começar a gravar sobre esse crescimento da empresa. A questão é que assim, ó, você às vezes quer crescer muito, mas você não estrutura. Minha empresa hoje a gente tem 4 equipes que prestam serviço e mais a equipe que eu mesmo executo. Eu também faço serviços. Então a gente tem 5 equipes hoje trabalhando na empresa. Eu não posso pegar demanda maior do que para 5 equipes. O que acontece com muita gente às vezes o cara é muito bom vendendo, ele explica muito bem, ele conversa muito bem, ele conta muito bem a história e ele vende muito. Só que aí ele não tem profissionais qualificados ou uma quantidade de profissionais para atender a demanda que ele consegue captar. Entendeu? E aí ele transfere a culpa para tipo, o funcionário. Cara, de fato, temos sim problema com funcionários. Eu também tenho, eu sempre tive. Eu já tô, sei lá, 15 anos com a empresa e tem 15 anos que eu tenho dificuldades. Só que, tipo assim, você tem algumas pessoas que são pilares, fala, esse cara aqui é bom, esse cara fica, esse cara mantém, vou fazer o possível para esse cara ficar. Eu já tive situações de, cara, o que você quer para ficar? Tem funcionário que é isso, irmão. E tem funcionário que você fala, cara, vai lá, Deus abençoe, boa sorte. Entendeu? Acontece. Só que assim, você tem que entender a estrutura e até onde sua empresa aguenta. O problema é simples, o cara fabrica bolacha. Ele vende bolacha. Eu não sei qual era o rapaz, mas ele vende bolacha. Aí ele vai lá e vende 1 milhão de pacotes de bolacha, mas a empresa dele só consegue fabricar 500 mil bolachas. A culpa não é dos funcionários. A culpa foi, por incrível que pareça, a culpa foi dele que vendeu demais.
Tem uma história interessante, não sei se você já viu, do Pode Ser da Pepsi. Você lembra dessa propaganda da Pepsi, do Pode Ser? O que aconteceu? A propaganda foi muito bem sucedida. Tão bem sucedida que o cara foi mandado embora. Por quê? Foi tão grande a demanda que a concorrente, no caso a Coca-Cola, percebeu isso e fez o quê? Ah, tá bom. Então, ó, toda vez que você chegar lá e pedir Pepsi, não tiver Pepsi, você compra a Coca pelo preço da Pepsi. E o que aconteceu? A Pepsi não tinha como fornecer toda a demanda. O que ela fez? Ela fortaleceu o concorrente. Olha só. Entendeu? Então, assim, tudo. Óbvio, a gente está falando de empresas mega, enormes, mas isso, se você trazer para pequena escala, que é o caso da minha empresa, talvez do rapaz que veio aqui, é a mesma coisa, entendeu? Às vezes você fortalece a concorrência porque você não deu conta. Aí você chega lá, entrega um serviço ruim, aí o cara fala: nossa, o serviço está péssimo aqui. Aí o que ele faz? Chama o concorrente vem, faz coisa melhor que o seu, você perdeu aquele mercado. Entendeu? Então, acontece isso. Às vezes o cara pega 200 mil serviços, por exemplo, no meu caso é serviço, tá? Você pega 200 mil serviços, aí vai lá e entrega meia boca todos os serviços. O que vai acontecer? O cliente não quer meia boca. Ele vai fazer o quê? Talvez ele nem vai te ligar mais, vai ligar para um outro cara vai lá e faz um serviço bom. O que você fez? Você fechou uma porta, fechou duas, fechou três, fechou cinco, fechou 10. A culpa é do funcionário? Não, você pega, dá 10 serviços pro cara no mesmo dia. O cara não tem como executar 10 serviços. A culpa é minha, que achei que minha empresa conseguiria atender. Se você não entende aonde está a sua empresa, você não sabe para onde ela vai. Você tem que entender exatamente onde ela está. Eu sei onde está a minha empresa hoje. Então eu sei, cara, isso aqui é isso aqui. Ontem, eu gravei até um stories falando, né, que julho e agosto teve 2 clientes que mandaram uma demanda até legal de serviço, e aí eu mandei o orçamento, eles nem me responderam. Tipo, sabe, ficou tudo bem, eu também não fico carniçando ninguém, não. Só que chegou agora em dezembro, eles me mandaram mensagem de novo. E, Cleus, queria vir pra fazer agora. Agora, amigão, sinto, agora só janeiro. Porque a demanda de dezembro é fechada. Era uma boa demanda financeiramente falando, mas não tenho como pegar, porque se eu pegasse, eu ia deixar algum cliente na mão, ou até ele mesmo. Então eu falei, não dá. É a arte de negar o serviço. Dói lá no fundo. Ô, Klaus, mas assim, como que o empreendedor consegue esse feeling? Ele quebra a cabeça no início? Como que é isso? Quebra, irmão. Quebra, porque assim, assim, já peguei tanto serviço que, assim, eu saía de manhã de casa sem rumo, sabe? Tipo assim, onde eu vou hoje? Não sei, mas eu vou passar pelo lugar e depois eu vou ajustando. Eu não tinha agenda, eu vivia a agenda dos outros, né? E isso é um erro muito comum do empreendedor, principalmente de pequeno porte, como eu sou. Ele começa o rolê dele e ele começa a crescer e ele não acompanha, ele não organiza a empresa dele para acompanhar o crescimento. Às vezes o cara é um bom profissional. A gente tem muito isso, que é tipo, o professor de academia, por exemplo, que não é um bom dono de academia. O padeiro, que não é um bom dono de padaria. São coisas diferentes, né? O cara, não, eu faço um pão maravilhoso. Agora eu vou ter uma padaria. Não é a mesma coisa, irmão. Entendeu? Então, a gente hoje, com a tecnologia, né? Por exemplo, tá aqui, tô falando um pouquinho da minha experiência. Vai vir outro cara, fala um pouquinho. Se o cara acompanha, ele vai aprendendo um pouquinho com cada um. Quando eu comecei, 15 anos atrás, irmão, vou falar igual o velho fala, né? Era tudo mato, irmão. Era tudo mato. Tipo assim, você tinha que, pô, vou tirar 2 dias da minha agenda, vou ter que ir lá no Sebrae fazer um curso que era excelente, eu fiz um curso Sebrae excelente. Hoje em dia, óbvio, recomendo ainda, vai lá e faz, que é muito bom. Mas você consegue todo esse conteúdo enquanto você tá, sei lá, sentado ali conversando fiado, você tá estudando aqui, você consegue. Hoje a tecnologia te ajuda nisso. Então, assim, hoje o cara que é empreendedor e ele quer organizar a empresa dele, ele consegue. Né? Hoje, se você pegar tudo que você tem de fator, tudo os papelzinhos que você anota na sua empresa, jogar dentro de um IA, não precisa ser um IA top, não. O chat GPT, de graça, ele faz para você. Ó, cara, você está errando aqui, você está organizando aqui. Funciona. Assim, só a dica que eu posso dar para qualquer pessoa é: use tecnologia a seu favor hoje em dia. Não queira ser o cara do papelzinho, sabe? O dono da padaria de 1930. Não é mais esse tempo. Então, use a tecnologia a seu favor e ajude a organizar. Mas o feeling faz toda a diferença, que é o quê? É tempo de rodagem. Não tem como mudar isso. É o cara que roda, é o cara que, tipo assim, tá 1 ano no mercado. O cara que tá 3 anos no mercado, ele tem uma visão diferente. O cara que tá 10 anos no mercado tem uma visão diferente. O cara que tá 30 anos no mercado tem uma visão diferente. Como eu falei, o cara é o nível da montanha que você tá. O cara que tá no topo da montanha, ele tem uma visão totalmente diferente. Eu comecei a entender o que era empreender quando eu conversei com esse amigo que estava no topo da montanha. Ele era CFO de uma empresa muito grande no nosso país. E aí conversei com ele e tal. E aí falei assim, cara, eu não consigo mais crescer. Minha empresa bateu no teto. No teto? Minha empresa bateu no teto. Não, Cléus, como bateu no teto? Não, bateu no teto. Já não... Ele falou, contrata cara bom. Eu falei, meu cara bom quer ganhar o que eu ganho. Ele falou, paga. Eu falei, mas eu não vou ganhar nada. Paga 10% menos. Se você falar, o cara quer ganhar 5 mil, cara, eu te pago 4,5. Eu falei, mas, mano, não faz sentido. Como é que eu vou contratar um cara para ganhar R$ 500? Ele falou assim, então,
Se o cara é bom e executa o mesmo nível que você, 4,5. Só que você é um cara de vendas. O que você vai fazer? Você vai vender 10 vezes esse cara e vai contratar 10 caras desse. E aí você fala assim, tô pagando 4,5 para cada um, tô ganhando 500 de cada um, deu 5. Isso é empreender. Entendeu? Eu parei de vender o meu tempo para você vender o tempo dos outros. Olha. Essa é a grande vira. É o que eu falo. É um nível de. Eu, simples assim, né? Eu vim de um pai pedreiro, uma mãe faxineira. Então, assim, essa visão de negócio não existia. Meu pai teve negócio, mas eu vi meu pai falir porque ele não tinha esse entendimento de negócio. Entendeu? Ele fazia, girava, mas não deu certo. Então, quando eu entendi isso, eu falei, entendi. É isso, faz sentido. E eu deixo, todos os meus trabalhos para mim, eu deixo bem claro, irmão, você tá aqui porque você é bom? É. Mas assim, eu não sou legal, eu não sou seu amigo, eu também tô ganhando dinheiro. Porque é importante, às vezes o empresário tem vergonha de admitir que ele tá ganhando alguma coisa em cima do funcionário. Cara, é óbvio. E é assim, na minha cabeça o cara que tá trabalhando tem que saber disso. Irmão, então estamos aqui, ó. O serviço custa 10 mil reais. Você vai ganhar 7, 8, eu vou ganhar 2. É isso, tá todo mundo ganhando, todo mundo tá feliz. Eu tô feliz com meus 2, tá feliz com os seus 8. Vai em frente. E eu sempre falo pros moleques, mano, você vai ganhar dinheiro. Nunca fica olhando pros 2 que eu ganho. Ganhe os seus 8. Entendeu? Porque às vezes acontece de, eu tô ganhando 2. Irmão, tô ganhando 2, mas você não vê a correria que eu faço. Captar o cliente, atender o cliente, correr. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu saí da minha casa, fui em Vinhedo, fui em Valinhos, fui no Cambuí, fui no Nova Campinas, fui no Taquaral, voltei, fui na minha casa, troquei e tô por aqui. E aí, Caramba. à noite, na saída daqui, vou pra casa, pego o funcionário e volto pra atender um cliente no Cambuí que a gente tá fazendo uma obra de madrugada lá. Olha só. Então, assim, é correria? Porque acontece assim, a gente vem numa cultura que é meio feio você falar que você está ganhando dinheiro. Parece super. Eu não tô rico, ninguém fica rico trabalhando assim, desse jeito, entendeu? Mas assim, cara, hoje eu posso falar tranquilamente, eu ganhei mais do que eu quando eu era funcionário público, entendeu? Mas também trabalho muito mais, tá? Hum. Muito mais. Mas assim, o funcionário que trabalha comigo também ganha mais do que se ele fosse funcionário público. Porque eu acho importante, como eu falei no começo, acho importante o cara ganhar dinheiro. Acho que é válido o cara ganhar dinheiro. O cara tem que ganhar dinheiro também, entendeu? E eu não sou um bom samaritano. Cláudio, é um bom samaritano, quer ajudar as pessoas. Cara, se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas primeiro o meu. Eu tenho essa visão tranquila. Ô, Klaus, então, peraí, explica pra gente então. Então é um mito essa questão, esse ditado que o chefe, o dono, trabalha menos, então. Cara, eu não conheço. É que assim, sabe o que acontece? As pessoas, e como eu falei, eu sou o coach, né? As pessoas têm uma visão de empresário de novela. O cara que anda lá com a maletinha, bonitinho, engravatadinho e tal, andando com carro bonito, viajando com a mulher bonita. Cara, isso não existe. Isso aí, assim, é 1% dos empresários. Cara, o empresário de verdade é o cara que tem a padaria acorda 4 da manhã. Entendeu? O empresário de verdade é o cara que tá aqui, igual você daqui, ó, gravando e vai sair daqui, vai pegar o vídeo, vai editar. O empresário de verdade é esse, cara. Essa é a realidade. O empresário no Brasil hoje, ele tem uma média salarial de, 2, 3 salários. Nego acha que empresário ganha 50 mil reais por mês. Não existe, cara. Não é que não existe, tá? Existe, mas não é a totalidade. A média é isso, é 2, 3 salários. Cara, é um trabalhador que decidiu que, mano, eu não vou ter que ficar prestando conta pra alguém. Mas ele trabalha mais do que o cara que bate cartão. O cara que bate cartão tem tempo pra respirar. Bate cartão, toma um café, olha, conta uma história. O cara que empreende, irmão, às vezes ele nem tem esse tempo. Eu falo assim tranquilamente, de 5 dias que eu trabalho na semana, às vezes 6, né, mas geralmente 5, eu fico 3 sem almoçar. É porque você tá gerindo mal o seu tempo, irmão, vem dar um rolê comigo. Passa 2 dias comigo, você vai ver se hoje. O problema é, não tem tempo. Não é que gere mal o tempo. A questão é que você tem uma demanda altíssima e você precisa atender todo mundo. Aí assim, eu sou o cara que tenta organizar logística, todas essas coisas para tentar, tipo, eu não quero ir em tal lugar e rodar, não sei o quê. Vou dar exemplo. Hoje de manhã, quando eu fui em Vinhedo. Cliente me ligando. O ar-condicionado não tá funcionando aqui, não sei o quê. Eu cheguei lá em Vinhedo, depois de 2 dias dela me aguardando. Ela só não tinha colocado o controle remoto na posição de gelar. E aí, eu surtei com a cliente, eu briguei. Não, eu fiz um videozinho, expliquei pra ela, ó, quando for assim, só apertar aqui e tal. Sem empreender. É que sabe o que aconteceu? Eu não vou mostrar aqui, né? Ela já falou assim, então, depois marca um dia pra você ir em casa, tem umas coisinhas novas pra fazer lá em casa, a gente tá ampliando a casa, quero que você faça lá. Eu poderia ser o cara ignorante, entendeu? Às vezes, se eu mando um funcionário lá, e esse é o tato filho do empresário. Se eu mando um funcionário, o cara ia ficar bravo. Se fez eu perder tempo, eu venho aqui, não sei o quê. Não, não, fica tranquilo, imagina, acontece. Tá tudo bem, tá tudo bem. Entendeu? Pode deixar que eu resolvo isso aqui. Fui lá, apertei 2 botões no controle remoto, funcionou. Acontece.
Entendeu? Então, assim, o empresário trabalha menos do que o funcionário. Cara, tem, beleza. Talvez de uma grande empresa imensa, não sei o quê, talvez o cara trabalhe menos. Só que tem um ponto: o cara corre mais risco que qualquer pessoa. Entendeu? O cara corre. A gente, menor, eu sou menor, eu tenho um risco menor. O cara médio tem um risco médio, o cara grande tem um risco grande. Eu tenho um risco menor por quê? Por exemplo, se um funcionário meu não executar o serviço, eu dou conta de ir lá resolver. Aí você imagina, sei lá, uma Motorola da vida. Vamos pegar uma empresa muito grande, uma Motorola da vida. O presidente da Motorola não sabe nem montar um celular. Porque não é o dele. Então, se os caras da linha de produção parar, mano, a empresa quebra lá. Fala, vou ficar um ano sem trabalhar, 6 meses. A empresa quebra. Eu não, se todo mundo já aconteceu dentro da minha empresa, de todo mundo sair. Eu tinha lá, sei lá, 8 funcionários. Na época, todo mundo era funcionário direto meu. Eu tinha 8 funcionários e, cara, foi saindo um a um, e ficou só eu e um. Eu e um funcionário. Eu toquei uns 3, 4 meses assim. Foi a época que eu quase fiquei maluco. Quase fiquei... Mas, assim, tentando captar gente nova e tal, devagarinho foi captando e foi reajustando. Mas acontece, né? E você, como empresário, até esse tipo de coisa se questiona. Quando saiu todo mundo assim, fui me perguntar, mano, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô sendo muito ruim? Será que tô pagando bem? Será que. Não, e aí, assim, você vai conversando individualmente. Eu sou um cara bem da paz, assim, sabe? Eu tento não brigar com ninguém, assim, nesse rolê. E aí, tipo assim, você vai conversando individualmente com as pessoas que saíram, você vai pensando, cara, eu saí porque apareceu uma oportunidade muito melhor. Ou saí porque, cara, não era pra mim esse rolê. Ou saí porque, sabe, cada um tem o seu motivo. Óbvio que ninguém fala 100% da verdade e tal, mas você percebe, né, cara, você fez muita merda e você foi um péssimo patrão e todo mundo pediu demissão junto. Não, não foi o caso, mas foi pontualmente, aconteceu isso aqui, aquilo ali, e cada um tocou sua vida, né? E o bom empresário, ele tem que entender isso. Porque ele não está lá para aprisionar o funcionário, né? Eu tive uma situação há uns 2 anos atrás, eu tinha um funcionário muito bom, ganhava um salário normal, né? E aí ele me surgiu com a proposta de, pô, R$ 2.000 a mais do que ele ganhava comigo. Por exemplo, tá praticamente a função um pouco mais, no caso ele é eletricista comigo, ele ia ser tipo chefe de equipe de elétrica na outra empresa. E aí ele falou, pô, nossa, mas eu não queria sair, gosto de trabalhar com você. Eu falei pra ele, irmão, você tem que ir. Você precisa ir, não é Lucas, eu falei, não, cara, pra mim vai doer muito. Não é que eu não quero que ele era um bom funcionário, trabalhava direitinho e tal, esforçado. Mas o que acontece? Cara, como é que eu vou olhar pra um cara que tem lá filho, esposa e tal, e saber que o cara, por minha causa, tá ganhando R$ 2.000 a menos? Pô, R$ 2.000 na média da vida que a gente vive, na nossa sociedade, é um bom dinheiro. É um dinheiro que, pô, faz uma boa compra um carro, sabe? Tipo, dá um novo patamar de vida pro cara, que de fato deu. Até hoje a gente é colega, a gente troca ideia, e aí, tipo assim, o cara hoje tem o carrinho dele, arruma uma casinha. Então, cara, isso também é empreender. É ver o outro cara crescendo, né? Porque a gente tem a visão de, o que é empreender? Só ganhar dinheiro. Não, cara. É um conjunto, tem que ser um conglomerado de coisas, sabe? É ganhar dinheiro, sim, óbvio, mas é criar um bem-estar, criar uma estrutura boa pra galera trabalhar, criar uma estrutura boa pra galera prosperar, tipo, mano, ir pro próximo degrau. Não, você tem que ficar comigo pra sempre. Cara, o funcionário começou a passar 2, 3 anos. Falei, mano, e aí? Vamos arrumar alguma coisa nova aí? Não, pô, 3 anos. Tipo, por exemplo, eu já tive ajudante, 3 anos, o cara ajudante. Falei, irmão, 3 anos sem meu ajudante ainda, você não aprendeu nada. É que eu não tenho medo, então. Não dá. Porque o cara não queria dar o próximo passo, ele tinha medo. Mano, vai. Como aconteceu também de cara, de eu falar, vai, e o cara foi e eu, volta. Acontece, entendeu? Acontece de você jogar o cara e o cara deslanchar. Você fala, perdi, mas acontece. Entendeu? Empreender é isso. Ô, Cláudio, agora conta pra gente, você que é empreendedor. Empreender, na sua visão, é uma arte, é técnica ou é um dom? Irmão, eu acho que é a porção mágica desses três aí. Porque assim, empreender não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque empreender demanda um estômago. Demanda se abrir sua conta e falar assim, como é que eu vou pagar tudo isso semana? Sem saber quanto que eu vou ganhar a semana, o mês. É complicado. Tem gente que não consegue viver assim. Tem gente que entra em colapso, tem dificuldade. Então, beleza, tá tudo bem. Não é para todo mundo. Tem a questão do dom? Tem. O cara que, mano, eu falo assim, eu falo de dom, eu falo que o cara é desenrolado. Com certeza você conhece um desenrolado na vida, talvez você seja, não sei, mas sempre tem um desenrolado. O cara que compra, que vende, o cara que não sei o que negocia, que balança pra cá. Esse cara tem um dom. Ele tem uma habilidade de negócio que ninguém tem, entendeu? E tem a técnica, que é o que eu falei, que é o cara que gasta um tempo aprendendo.
lendo um livro, escutando um podcast, escutando um cara que tem mais experiência, trocando uma ideia, estando num círculo que ajuda você a desenvolver. Então, assim, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Eu tenho uma teoria. A teoria é boa. É. Que assim, pra mim, todo mundo, e tendo tato ou não, tá? Ele deveria empreender 6 meses. Ele deveria atender balcão 6 meses. E ele deveria trabalhar em produto social 6 meses. Por quê, Klaus? Por que empreender? Que se o cara empreender 6 meses, ele nunca mais vai achar que o patrão dele tá sugando a alma dele. Nunca mais ele vai fazer isso. Nunca mais. 6 meses tendo que pagar todas as coisas. Assim, meu Deus, mano, como é que. Cara, me dá meu salário de. Por favor, eu não aguento mais isso aqui. Entendeu? O cara que atende balcão 6 meses, ele passa a respeitar as pessoas. Porque ele fala, cara, como é que essa pessoa aguenta tanta coisa? Não é possível. Porque assim, se você vai, principalmente repartição pública, é muito isso, né? Você olha pra pessoa da repartição pública atendendo, aí você fala assim, mas ela é funcionária pública. Irmão, senta lá, 1 hora, e escuta o tanto de besteira que ele escuta. O tanto de gente mal educada, gente desrespeitosa. Se aquela pessoa que foi desrespeitosa estivesse do outro lado, 6 meses, quando ela chegasse lá, eu, por exemplo, eu já trabalhei muito em balcão. Eu chego no lugar, a pessoa, não, moça, eu não tô bravo, fica tranquila. Eu entendo, é o seu trabalho, faz o seu, que eu faço o meu, fica tranquilo, tá tudo bem. Porque eu aprendi a respeitar, porque eu era tão desrespeitado no balcão, eu falava, mano, cara, que saco, nunca mais vou fazer isso com alguém. E a questão do social é pra você furar a bolha. Porque a gente começa, principalmente que você começa a empreender, você, não naturalmente, tá? Você começa a andar com outros empreendedores e tal, e aí você começa a viver num mundinho, sabe? A vida é maravilhosa. Nossa, tudo que fala na TV aí, imagina, não é assim o mundo. Né? Você começa a viver em bolhas. E eu sei disso, né? Eu moro na periferia, mas eu vivo, não vivo na periferia. Então, tipo assim, eu falo, não, o mundo nem é assim. Aí eu olho pro lado e falo, eita, é assim sim. É assim sim. Então, é importante, por exemplo, eu faço questão do meu filho, por exemplo, saber como que é o mundo lá fora. Eu não protejo ele disso, cara. Isso aqui, assim, por exemplo, a gente treina jiu-jitsu, né? E aí, a gente treina lá na periferia. E aí, um dia ele me questionou assim: papai, tem um menininho que tá treinando, que tem 1 mês que ele tenta treinar e o papai dele não comprou kimono ainda. Eu falei: por que você acha? Porque o pai dele não quis comprar o kimono. Eu falei: não, amigão, porque o kimono custa R$ 500. E talvez, se o pai dele falar comprar um kimono de R$ 500, vai faltar comida na mesa dele. Aí ele ficou me olhando assim. Aí eu falei assim, mas você pode me ajudar isso. Como que eu posso ter um kimono seu que tá parado lá? Você não tá usando? Dou o kimono. E ele dou o kimono, e depois, enfim, o professor direcionou o kimono. Nem sei se foi pras crianças, mas você entende? Tipo assim, é pro meu filho crescer não achando que o mundo é. Ai, meu mundo é ter carro na garagem. Meu filho tem 8 anos, nunca andou de ônibus. Então, assim, é importante a gente fazer esse choque de gestão e pra gente mesmo, sabe? Eu vim da periferia, moro em Barros de Madeirite e tal. Enfim, não é a história triste que eu quero contar, mas é pra gente não esquecer que, tipo, cara, não é só ganhar dinheiro. Pô, se você puder abrir porta para outra pessoa, abra a porta para outra pessoa. Se o seu negócio te dá possibilidades de fazer outra pessoa crescer também, faça isso. Pô, pra mim, eu sempre falo assim, a minha alegria maior é quando um menino que trabalha comigo fala assim, eu comprei um carro. Pô, comprei isso, ou, pô, vou viajar com minha família. Pra mim, é tipo, eu falo pra minha esposa, ela fala assim, nossa, fica mais feliz quando é com você. Eu falei, eu fico, porque, tipo assim, eu sei o trabalho que dá. Eu sei, tipo, assim, o cara rala muito nesse rolê. Então, quando você vê o cara crescendo, você fala, mano, é isso. O projeto de vida tem que ser, sim, ganhar todo o dinheiro que você puder ganhar na sua vida, irmão. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu tô aqui no mundo para ganhar tudo. Mas isso é só uma parte da minha vida. Eu tenho outras coisas que acontecem para na minha vida. E uma delas é, cara, todo mundo que passar pela minha vida, ele tem que sair com pelo menos uma marca minha. Sabe? Tipo assim, pô, se a pessoa passou 1 ano, 2 anos, 3 anos com você e saiu e ela é exatamente como ela entrou, irmão, você perdeu tempo. Sabe? Pra mim é tipo assim, você teve oportunidade de relacionamento e você não marcou nada na vida daquela pessoa. Nada, nada. Ou ela marcou na sua também, claro. Mas, tipo assim, nada, não saiu com nada. Nada do que passou 3 anos com você não saiu com nada. Mano, então, essa aqui foi perda de tempo da minha vida, a vida dela. E acontece sim, mas num geral eu sempre penso, cara, o cara tem que sair daqui melhor do que ele entrou. Pô, pessoal, eu sou um pouco mais velho do que a maioria dos meus que trabalham comigo, a média da idade das meninas é 20 e poucos anos, eu tenho quase 40. Então eu penso assim, cara, se eu, que eu puder contribuir um pouquinho para esses meninos lá na frente serem melhores do que eu, como faço com meu filho, por exemplo, né? Minha esposa fala que eu adoto os moleques, né? Mas assim, vocês sabem dessas histórias, né? É, e aí, tipo assim, a minha esposa fala assim, que eu adoto por quê? Porque eu sempre me preocupo com o bem-estar deles. Cara, como é que tá? Tá melhorando? Tá acontecendo? Porque eu sempre falo assim, cara, se você só tá trabalhando só pelo dinheiro,
só pelo salário, né? Só pelo salário, você fala assim, pô, tá ruim, cara. Não pode só ser pelo salário. Tem que ser pela. Eu sempre falo, tem que prezar por uma qualidade de vida, por um bem-estar, por uma melhora. Eu sou muito preocupado com isso, sim. De tipo, vamos fazer mudar a vida de alguém, né? Então, como eu falei, cara, ganhe todo o dinheiro que você puder ganhar, dê o seu máximo para oferecer uma vida maravilhosa para sua família, para sua esposa, para seu filho. É sua obrigação. Se você quer um homem, é sua obrigação, irmão. Não tem. Sua obrigação, irmão. Você assume uma bronca, vai lá e faz. Só que se você puder ajudar as outras pessoas, ajude. Ah, eu não posso ajudar, então não precisa de ninguém. Minha meta é sempre essa, mano. Se eu puder ajudar, ajudo. Se eu não puder, não vou precisar de ninguém e vambora. Ô, Cláudio, eu sei que você é cristão, é um tema até delicado agora. Sei que você é cristão e você acha que o fato de ser cristão para você interfere em ser empreendedor, assim, ou não, cada coisa no seu espaço. Irmão, voltando só a esse tema que a gente estava falando para chegar no seu. Há alguns meses atrás, eu estava conversando com meu filho. O filho tem 8 anos de idade. Uma criança, assim, meio fora da curva, né? Ela faz perguntas complexas. E aí eu estava falando sobre propósito com ele. E fora a empresa que a gente tem uma outra empresa que é uma sorveteria. E ela fica dentro de um espaço, que é um espaço cristão e tal. E aí a gente estava falando sobre propósito. E aí da sorveteria, claramente a gente entendeu que há um propósito ali diferente. Não é só ganhar dinheiro. É um propósito evangelístico e tal, enfim, tudo bem. E meu filho me perguntou assim, papai, qual é o propósito da MS Elétrica, que é a minha empresa de instalações? E aí ele fez um questionamento que na hora eu não soube responder. E eu falei assim, não sei, não sei. Tipo assim, a meta da minha empresa é ganhar dinheiro, tá tudo bem, né? Mas qual que é o propósito? Qual o propósito dele? E aí, conversando com um dos meninos que eu trabalho, ele falou pra mim assim, pô, Cláudio, vou falar um negócio pra você. Eu falei, fala aí, cara. Pô, tem 10 anos que eu trabalho e é a primeira vez em 10 anos, mano, que eu consigo pensar em minha vida andar um pouco, sabe? Em comprar um carro, em, sabe, tá conversando com minha esposa, a gente não. Tá, as coisas estão acontecendo. E eu entendi. É esse o propósito da minha empresa. É fazer outros pais de família andarem também. Sabe? É tipo assim, é ajudar a colocar comida na mesa de mais pais de família. Né? Como eu falei, hoje a gente tem 5 equipes, são 4 duplas e mais eu e mais um menino. Então, efetivamente, fora eu, são mais 9 que trabalham comigo. Por 9, desses 9, pelo menos uns. Eu acho que todos são pai de família. Se não são pai de família, são casados, enfim. São casas que eu tô ajudando. Não é só. O cara tem todo o mérito dele, tá? Não é, o Cleuson coloca. Não, 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 não. Mas eu abro portas, entendeu? Eu abro portas pro cara poder colocar o pão na mesa. E, pô, isso é o propósito. E aí você pergunta sobre ser cristão. Cara, não existe o Cleuson cristão e o Cleuson empreendedor. Existe o Cleuson. Todo cara que fala, ai, não, eu separo. Você não é um dos dois, irmão. Ou você não é empresário, ou você não é cristão. Não tem como. Você é um ser humano só, os valores que você tem vão refletir nos seus negócios. Não adianta você achar que, ai, vai ser diferente. Não vai. Você é um ser humano, você tem valores, eu tenho valores cristãos. Então, tem coisas que, isso aqui não me pega, cara. Isso aqui, não, deixa passar. Então, é isso. Agora conta pra gente, falar de bate-pronto talvez seja difícil, mas tem alguma pequena atitude, talvez, nessa longa trajetória aí como empreendedor, uma pequena atitude simples, mas que você considera que algo que faz total diferença, assim? Constante feedback dos clientes. Mas teve uma atitude pontual que fez eu mudar, e aí isso fez eu mudar a minha abordagem. Eu sou um cara que eu não aprendi na raça. Eu fui lá, eu me capacitei, estudei, eu tenho formação de eletrônica no Cutuca, da Unicamp aqui de Campinas. Então, tecnicamente falando, eu tenho um conhecimento legal, sabe? E eu achava que isso era muito bom para os clientes. Não é. Talvez para o engenheiro é muito legal, para o cara, mas para o cliente final não. E eu descobri isso de uma maneira muito legal, que eu aprendi isso, que é pedir o feedback do cliente que não fechou com você. Isso é muito legal. Assim, primeiro dá uma assustada, mas é legal. Fui fazer um orçamento para um cliente, e aí fui lá, expliquei tudo para ele tecnicamente, as coisas, naquela linguagem técnica, profissional mesmo, sabe? Alinhado. E aí, pô, passou uma semana, nada, passou 2 semanas, nada. E aí um amigo meu tinha falado, cara, pede feedback do seu cliente que não fechou, do seu talvez cliente. E eu falei assim, pô, não tem nada a perder mesmo, né? Vou ligar. Aí liguei pro cara e falei assim, cara, tudo bem e tal? Queria saber o orçamento. Ah, Cleócio, então, obrigado pela sua visita aí e tal, mas eu fechei com outra pessoa. Falei, não, tudo bem, imagina. Aí, sabe? Falei assim, cara, eu tô tentando melhorar como empresário, como dono de negócio.
você pode falar para mim, real, não precisa fazer rodeio, seja objetivo, tá bom? Por que que você não fechou comigo? Aí o cara deu hesitada. Não, 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 não. Você não precisa. Cara, eu quero que você seja real. Eu tô tentando melhorar. Então, se você passar um feedback bem a boca pra mim, eu não vou melhorar. Eu quero que você bate. Cara, não fechei por causa disso. E aí ele falou assim, cara, não fechei com você porque eu achei que você era charlatão. Caramba. Aquilo pra mim, na hora assim, no telefone, fica só. É, pô, imagina, sabe, tipo, não, imagina eu. Aí, mas aí você tem que ser racional, não pode ser emocional. Não, a emoção que ele fala, você é louco, irmão, você tá louco. Mas o racional é, por que que você pensou isso? E aí ele falou, cara, eu senti você igual. E aí quando ele falou, essa palavra me pegou muito. Eu senti você igual ao mecânico. Falando um monte de palavra difícil que eu não sabia, tentando me enganar. E aí eu falei, nossa, é verdade. Porque, assim, quando você é muito leigo em alguma coisa, se o cara mais falar, você fala, tá me enrolando. E às vezes nem tá, o cara só tá tentando te explicar, para não. Justamente, ele tá tentando te explicar, para você era mecânico. Não é que o mecânico te enrola. Tem, todo lugar tem, mas na média geral não é isso. É que o cara tá tentando te explicar, ó, tô trocando essa peça por causa disso, porque isso aqui vai desgastar isso, porque é um conjunto. E ele tá tentando te explicar. Mas, mano, você não quer saber. Assim, a verdade é que você não quer saber. Você quer, tipo, meu, quanto que fica? X, troca. Você quer saber isso só. Mas o cara tenta te explicar, você começa a se sentir enganado. Você fala, minha esposa essa semana, vou só. Minha esposa essa semana foi fazer manutenção do carro dela. E aí o cara começou a contar, ela falou assim, nossa, eu me sinto um idiota aqui. Porque ele começa a falar um monte de coisa, eu não sei. Eu falei, se preocupa não, eu também me sinto. Mas só para voltar ao tema, né? Quando esse cara me deu esse feedback, eu percebi que o cliente, ele não quer toda a informação. Tem cliente que quer, mas a maioria, 80, 90% dos clientes, eles não querem toda essa informação técnica, eles não querem saber, trabalha com instalação elétrica, ele não quer saber como que essa luz acende. Ele quer que a luz acenda. É, quanto que é para a luz acender? É X. Faz. Ele não quer saber o fio que você vai passar. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele quer o resultado. E às vezes a gente, eu quero mostrar que eu sei. Você perde o cliente porque você quer mostrar que você sabe. Então, isso para mim foi uma virada. Então, hoje, quando eu trato. E aí, você também tem que saber fazer essa separação. Quando eu trato com clientes técnicos, geralmente pessoal da engenharia, uso termos técnicos, explico tecnicamente para ele. Quando eu trato com o cliente leigo, eu uso termos leigos. Vou passar o fiozinho aqui, vou ligar ali naquele botãozinho que acende, ele pronto. Funciona do mesmo jeito, entendeu? Entendeu? Então cada público tem sua linguagem. Isso é assim, ó. Eu acho que é um ponto que todo empresário tem que entender. Cada público tem sua linguagem. E aí você tem que entender. Se você atende vários públicos, você vai ser vários eus. Né? Por exemplo, eu estou falando com o público A, eu falo de um jeito, falando com o público B de outro, público C de outro. Cada público tem a sua linguagem. Ô, Klaus, estou vendo que, bom, você já está dando uma aula pra gente de empreendedorismo aí em todas as suas etapas, assim, mas se fosse para listar, assim, um checklist de 3 práticas essenciais ou 3 habilidades que a pessoa ela deve dominar para começar, o que que você diria, assim? Venda, atendimento e pós-venda. Pós-venda para Que, para que, fidelizar o cliente? não. Não. Para fazer o cliente ser seu vendedor. Parece loucura isso, mas é isso. É que assim, ó, quando você vai vender para um cliente, você não conhece aquele cara, você vai chegar para vender. Ninguém te indicou nada, você chegou lá para vender. Você vai passar por uma camada, a gente chama de funil de venda, enfim, cada um tem um jeito, mas você vai passar por uma camada e você vai construindo isso. Quando você chega com a indicação, as primeiras objeções do cliente já foram passadas. Ele não está mais preocupado se você é bom ou não, porque alguém já falou que você é bom. Ele não está mais preocupado com o seu preço, porque alguém já falou do seu preço. Ele só quer saber se você resolve o problema dele. É dali para baixo. Então, os dois primeiros, que é encontrar o cliente, você não precisa mais. Convencer o cliente que você é bom, você não precisa mais. Então, você já chegou no terceiro, que é, cara, eu resolvo o seu problema. Entendeu? Então, a venda, que é o primeiro processo, o atendimento, né? O gerenciamento do cliente e o pós-venda. E o pós-venda, para mim, é tipo assim, é o essencial, que é, Cleelson, trabalho com instalação elétrica, instalação de ar. Pós-venda, por exemplo, da cliente que eu citei mais anteriormente, do ar-condicionado do controle. Isso é pós-venda. Eu podia falar, pelo amor de Deus, dona, abre aí o YouTube aí, vê como é que vê o controle. Isso seria o fácil. O difícil é eu sair de Campinas, pagar um pedágio, ir até Vinhedo, explicar, só para quem talvez não esteja na nossa região, é 2 cidades para frente de Campinas, explicar para ela que, o controle tem que colocar nesse modo aqui para poder gelar o ar-condicionado. Entendeu? Mas isso é um pós-venda. Sabe por quê? Porque eu cheguei lá, eu já fiz uma segunda venda.
porque ela já falou pra eu ir lá na casa dela fazer outro serviço. Ela já me indicou, ela mesma, que eu faço isso pra ela há algum tempo, já me indicou para 2 clientes diferentes. Quando eu cheguei nesse cliente, ela falou: quanto quer fazer? X, pode fazer. Eu não precisei mais convencer o cliente. Eu vou trazer assim de uma maneira mais funcional. É, vou dar um exemplo, por exemplo, né? Quando você vai conhecer, por exemplo, vou dar um exemplo, conheço o Isaac pessoalmente, intimamente, conheço a família dele. Então, quando você conheceu a Jaqueline no primeiro momento, você foi lá, conversou com ela e tal, mas enfim, vocês foram se conhecendo de longe. Quando vocês resolveram namorar, vocês já se conheciam. Vocês não eram estranhos um do outro. Então foi mais fácil esse processo. A negociação com o cliente é parecida com isso. Então, quando o cliente chega, você vai lá, capta o cliente, aquela piscadinha, e aí, tudo bem e tal. Ó, aproximou. Segunda vamos convencer que eu sou a pessoa certa para você. Você é namoro, tá bom? Quando chega na hora do pedido de casamento, que é fechar o contrato, esse é o difícil. Só que como você fecha contrato com o cliente? Como é que você convenceu a Jaqueline de casar com você, Isaac? Vê se eu tô certo, tá bom? Vamos pegar agora, usar a referência dos filmes bonitinhos e românticos, né? Como é que o cara pede a esposa em casamento? Ele vai lá, leva ela num restaurante bonito, coloca lá uma banda bonita pra tocar, paga o jantar maravilhoso. E aí, depois de tudo isso, ele faz o quê? Ele pede em casamento. Sabe o que ele fez? Ele criou uma situação que vai deixar ela constrangida a ponto dela não conseguir falar não pra ele. Talvez ela não tivesse convencida ainda, mas foi tão. Nossa, ele foi tão gentil, tão amoroso, me tratou tão bem. Ai, eu não vou poder falar não. Cliente é assim. Tem cliente que você tem que dar uma forçadinha, porque senão ele não vai fechar. Ele fica, não, eu tô vendo, tô vendo. Né? Eu brinco com os meninos, os meninos que trabalham comigo falam que eu sou meio mafioso. Mas no bom sentido, tá bom? É porque assim, eu chego num lugar e aí eu vou, por exemplo, eu chego aqui, eu falo, olha, isso aqui precisa ajustar um pouquinho, melhora, isso aqui. O cara não fechou nada comigo ainda, mas eu já tô dando dicas pra ele. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo ele pensar assim, cara, o cara nem fechou nada comigo e já tá me ajudando. Senso de favor. Entendeu? Olha Por só. ele já fez um favor pra mim. Quando chegar de negociar, fica mais fácil, porque ele me deve um favor. Entendeu? Então é importante ter esse entendimento. Negociar com o cliente é uma arte, mas é uma arte treinável. Todo bom vendedor ele passa por treinamento. Todo bom vendedor. Eu posso falar assim, ó, eu passei, sei lá, 5 anos da minha vida trabalhando no centro de Campinas. Foi um baita treinamento. Talvez não foi o treinamento de sentar lá e ouvir um cara falando, explicando a técnica maravilhosa. Talvez eu não sei o nome das técnicas, mas eu sei como faz. Porque eu passei por esse processo. É simples, você vai lá no centro de Campinas ou em qualquer lugar que você tiver. Vai no lugar onde tem lá os camelô lá. Mano, o cara te convence a comprar coisa que você não quer. Você fala, mano, eu nem queria isso aqui, por que eu comprei? Vai na feira. Você vai na feira e fala, mas peraí, mano, eu vim buscar laranja, que eu tô andando lá com a melancia desse tamanho. O cara pegou você pelo braço, cortou, te deu a melancia na sua boca. Você fala, nossa, tá boa mesmo. Você não queria comprar melancia, irmão. Você não queria. Mas o cara te constrangiu, você ia comer a melancia dele. Como é que você vai falar? Agora eu não vou levar. Não, você fica, dá a melancia aí. Não é assim, né? Você chega lá na região de mora tem a feira. E aí você vai na feira, você encosta perto da banca, o cara já corta o abacaxi. Pega aqui, patrão. Não, então não tá delicioso, tá delicioso. Então vamos levar quanto? Você fala, me vê 2. Pior que Você isso. entendeu? Só que assim, a gente olha e assim, até. Nossa, o feirante é assim. Mas na vida empresarial tem que ser assim também. Então, você tá começando, cara, aprende com o feirante. Entendeu? Aprende com o feirante, como é que ele faz? Mano, ele te convence, ele te arrasta. Você fala, ih, não queria, já foi. Você já levou. Ele já fez você botar a mão no bolso, quando você perceber, você. Eita, peraí, como é que esse cara fez eu comprar uma melancia, 2 abacaxi, a banana, e eu não nem comprei a laranja que eu precisava? Por quê? Entendeu? Então a capacidade de venda é isso. É você conseguir convencer o cliente de coisas que ele nem sabia que ele precisava. Né? A gente vai vender o cliente, atender o cliente, e a gente fica observando as necessidades do cliente. Por exemplo, hoje está muito em alta fazer automação das casas. Muito cliente fala assim, não, não quero, não precisa. Aí você fala assim pro cara, mas já pensou se você fizer assim, ó, Alexa, ligar a sala. Pum, liga a sala. Aí fala, que legal. E aí você mostra para ele que o custo-benefício vale a pena. O cara fala, que legal. Tem um cliente nosso, ele é construtor, né, ele constrói casas para venda. E logo quando começou a tecnologia de automação nas casas, ele trouxe pra gente. Foi a primeira automação que eu fiz lá em 2018, 19, coisa assim. E ele tava vendendo uma casa, um condomínio muito grande aqui em Campinas. E eu lembro assim, que o Antônio Peixe é muito engraçado, porque ele tava vendendo por um valor assim,
Na época era um valor assim, bem legal, tipo, papo de uns 4 milhões e meio a casa. E a casa não vendia. Muito cara a casa. Hoje deve ser uma casa de sei lá, uns 20 milhões, mas na época era uns 4 milhões. E aí ele falou, pô, casa. E aí eu tava esperando ele vender a casa pra ele poder comprar outro terreno pra gente construir, porque eu trabalhava muito com ele. Ele falou, Cleison, a casa não vende e tal. E aí ele falou assim, você já instalou automação na casa? Eu falei, já instalei já. Ele falou, não, então vamos fazer só fazer a configuração quando entregasse pro próximo proprietário. Ele falou, não, vamos fazer a configuração, faz tudo, deixa tudo pronto. Aí eu fiz a configuração, deixei tudo pronto. Aí ele passou uma semana e meia, ele me ligou, falou, Cleison, vendi a casa. Eu falei, vendeu mesmo? Eu vendi, cara. Eu falei, mano, mas o que você fez pra vender a casa? Ele falou, mano, lembra que eu falei pra você da configuração? Levei um casal lá pra ver a casa, eu mesmo, não levei nem mexi o corretor. Aí quando eu entrei na sala assim, ó, eu falei assim, Alexa, ligar a casa. Aí acendeu todo. O cara, ele falou assim, ó, o cara que foi comprar a casa, o olho do cara até brilhava assim, ó. Por quê? O cara falou assim, mano, que isso? Porque hoje é mais comum, mas imagina, em 2018 não era uma tecnologia tão. E o cara falou assim, que isso? A casa acende sozinha? Na voz? É na voz. Ah, acende churrasqueira, apaga não sei o quê. E o cara. Entendeu? Então, tipo assim, o cara vendeu porque ele entregou algo que o outro não esperava. Ele foi surpreso, entendeu? Nossa, que conversa incrível. Olha, passou muito rápido. A Pô, gente já já está foi. chegando no final do nosso podcast, mas eu quero que você deixe uma mensagem agora para o nosso público, para aquela pessoa que está começando a empreender, né, que não sabe quais são os primeiros passos, uma dica geralzona para aquele cara que está começando agora. O que você diria? Ó, se você está começando agora, primeira coisa, não vai ser tudo certo. Empreender é construir o avião durante o voo. Então você não vai conseguir fazer tudo perfeito para dar certo. Você vai começar e vai ajustando no caminho. Não espera tá tudo certo para começar. Começa. Bom, Klaus, quero te agradecer de coração Tá por bom? ter aceitado esse convite. Foi uma conversa incrível, de verdade. Satisfação. E, bom, você que está assistindo nosso podcast agora, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, deixa um comentário aí pra gente e seguir a gente no Instagram, Dualidade Ideias, é só colocar na busca lá, você vai achar rapidinho. E no YouTube a mesma coisa, só colocar Dualidade Ideias, você encontra a gente lá, tá certo? Até a próxima. Sobre o conteúdo do episódio, o Dualidade de Ideias Podcast tem como propósito ouvir, compartilhar e debater diferentes opiniões e pontos de vista sobre os mais variados temas, sempre buscando promover o diálogo e a reflexão. As opiniões e comentários compartilhados pelos convidados representam suas próprias visões e experiências, que podem diferir das dos apresentadores, da produção ou do canal. Caso algum espectador se sinta ofendido, prejudicado ou tenha dúvidas em relação ao que foi dito, pedimos que entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e dispostos a avaliar e, se necessário, ajustar o conteúdo, buscando sempre respeito, clareza e responsabilidade na comunicação.